Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Eu, Luiz, vou conduzir esse papo maravilhoso com vocês. Começando com ela, jornalista e escritora. Começou a falar sobre livros em 2017, no blog Submersa. Uniu seu conhecimento com comunicação e paixão pela literatura. E criou a assessoria literária ME em 2022. Com vocês, Monique Evelyn. Olá, boa noite. Tudo ótimo, Monique. Prazer estar aqui com você, tudo bem? Que coisa boa. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito feliz mesmo, porque a gente conversa pouco com quem faz o marketing literário. Então, hoje vai ser uma conversa muito diferenciada para o nosso público. Então, assim, mais uma vez, te agradeço pela sua presença. E antes da gente começar o nosso bate-papo, gente, eu queria deixar alguns recadinhos importantes. Quem puder seguir a gente nas redes sociais, fiquem à vontade. No Instagram, a gente está tendo sorteio de um livro. Ele está fixado no nosso perfil. Então, fiquem à vontade também para poder participarem. E, em breve, a gente estará deixando disponível marcadores em algumas lojas com a nossa marca. Eles ficaram, assim, maravilhosos. E, no mais, vamos para a conversa. Monique, eu estava acompanhando o seu material e eu achei muito fantástico, gostei muito da forma como você aborda, como você passa a informação para os autores. Eu queria entender como que começou e tudo isso, da onde que surgiu o gosto pela literatura e até que ponto que você falou, opa, eu acho que eu, além de gostar, eu posso ajudar outras pessoas. Conta pra gente como que isso foi surgindo. Meu gosto pela literatura começou cedo. Eu fui incentivada pelo meu pai, que comprava livros, levava para mim. E, naturalmente, foi surgindo esse gosto aí pela literatura. Até que eu lia bastante e não tinha ninguém ao meu redor que eu pudesse compartilhar aquelas histórias, né? Eu lia romance, lia de tudo um pouco, assim, foi conhecendo os gêneros. E eu sentia a necessidade de conversar com alguém. E ao meu redor não tinha ninguém que fosse tão leitora quanto eu. E aí, no tempo, eu estava no ensino médio ainda, estava naquela época dos blogs, e aí eu criei um perfil ali, criei um blog e comecei a postar sobre o que eu achava, a minha opinião de cada livro. E tinha já muitas pessoas também que tinham blogs, e tinha uma comunidade bem legal por lá, e eu fiquei ali durante um tempo, até que chegou a vida adulta, a correria do dia a dia, eu não conseguia mais manter nem tanto as leituras quanto o blog também. Então eu fui deixando, e era meio que, era Devaneios de uma Adolescente o nome do blog. Então assim, fase adulta, já não era mais adolescente, e aí eu deixei esse blog de lado e continuei lendo, mas não compartilhando. E a necessidade continuava ali, eu preciso conversar com alguém, preciso trocar essas informações aqui. E aí eu criei o blog Submersa. Até então no blog também, e só em 2017 que eu criei no Instagram, que aí começou a surgir as contas no Instagram, criei o blog Submersa lá e comecei a falar de livros novamente. E fui encontrando essa comunidade de outros leitores que também compartilhavam do mesmo gosto que eu. Encontrei autores também que estavam ali publicando e eles faziam muito essa permuta com os bookstagrams, que a gente chamava no início, né? Recebia o livro, lia, compartilhava ali no Instagram. E eu fui vendo que era isso realmente que eu gostava. E eu vim fazer faculdade de jornalismo. E eu sempre pensava, eu queria muito poder unir essas duas paixões, né? A literatura e o jornalismo. Mas era aquilo, né? Correria, muita coisa, estágio, faculdade, trabalho, vida acontecendo. E eu ficava só com aquele sonho ali, escondidinho. Até que em 2017, né, eu já tinha o blog também, já tinha o Instagram, fui compartilhando isso por lá. E em 2019 eu me formei e chegou aquele momento de pensar o que eu vou fazer, né, qual a hora que eu ia seguir.
E eu já tinha tido experiência em várias outras áreas do jornalismo e eu via que realmente o que eu gostava era a literatura. Então, eu comecei a desenhar esse projeto da assessoria, porque dentro desse perfil eu fazia parceria com autores e eu via que tinha muito essa necessidade, essa dúvida, essa dificuldade de divulgar os livros, até mesmo para gerenciar essas parcerias. Então, eu fui estudando essa possibilidade e chegou 2020, pandemia, fiquei Mudou tudo. de tudo, né? Assim, tudo que eu fazia várias coisas, prestava vários serviços, assim, presencial. Fechou tudo, eu falei, agora eu tirei esse negócio do papel. E eu já tinha muito esse contato com os autores, eu já conhecia muitos autores por fazer essa parceria, e um acabava indicando para o outro também. Então, criei o perfil no Instagram e comecei a fazer a produção de conteúdo mesmo. Então, foi assim que tudo começou. Que fantástico. É porque uma coisa que eu brinco que, assim, depois da pandemia, muita gente teve aquele 360 na vida. E Uhum, eu tô vendo que não foi diferente com você. realmente. E, e Monique, hoje você tem sua agência, onde você cuida desses autores. Hoje como que funciona? Você procura os autores te procuram? Como que funciona essa dinâmica hoje no seu trabalho? Uhum. Acontece das duas formas. Assim, no início, quando eu comecei, eu criei o perfil no Instagram e eu comecei a me posicionar, a produzir conteúdo, justamente para começar a alcançar esses autores. E aí eu fui em busca mesmo, seguindo. E os autores que começaram a vir do início foi muito legal porque a gente construiu essa comunidade, eles confiaram no meu trabalho, eu estava começando e eles tinham consciência disso, eu estava ali no perfil, iniciando tudo. E foi muito legal porque eles gostaram e eles começavam a indicar, eles falavam. Eu comecei com autores que já eram engajados, só não tinha tempo para gerenciar tudo isso. Então eles falavam bastante, todos se faziam uma entrevista no perfil, onde eles estivessem, eles falavam que tinha uma assessoria e estava ajudando a gerenciar a carreira deles. Então vieram muitos autores por indicação e, consequentemente, a nossa produção de conteúdo foi fazendo com que essa visibilidade também se ampliasse cada vez mais e fosse vindo mais autores. Entendi. E hoje você costuma atender 100% online? Como que tá a sua dinâmica? Porque, assim, o nosso podcast, se a gente for analisar bem, ele é muito diverso. A gente conversa com gente do país inteiro. E assim, eu fico super feliz quando eu vejo gente que tá fora da nossa geolocalização aqui de Minas, São Paulo, Rio de Uhum. Janeiro. Conta um pouquinho pra gente como que tá E a funcionando. gente tem autores de todos os lugares também do país. Se concentra mais em São Paulo, Rio, mas a gente tem pessoas de vários locais. E é sempre online, exceto alguns que sejam aqui da região também. Eu trabalho com alguns autores presenciais. Então, isso é bem legal também quando encontro algum autor daqui, porque eu consigo ir no lançamento, já fazer uma divulgação ali presencial, né? Me reunir com ele, então é bem legal. Mas os outros a gente faz totalmente online também. Entendi. E a sua região aí, você acha que tem um volume legal de lançamento? Porque, assim, querendo ou não, o eixo mais forte é São Paulo e Rio. Sim. Belo Horizonte eu vejo muito lançamento também, mas nem se compara com São Paulo e Rio. Uhum. Me fala um pouquinho do seu mercado na sua região. Uhum. Aqui realmente é um número menor e o que tem de autores é mais voltado para a área da educação, área jurídica, então tem professores, né, advogados que querem falar um pouco mais ali do seu método, então eles escrevem, publicam. Tem muitos autores infantis também, é um mercado que tem bastante. Também voltado para poesia, prosa, né? Essas coisas assim, Entendi, cordel. Então tem muitos autores mais voltados para esse nicho. E até que tem, entendi, assim, para a região, tem um número considerável de autores que fazem lançamentos. Eu já trabalhei, né, para serviço também para livrarias da região e acompanhando esses lançamentos. Então, eles são uma comunidade bem reunida.
Eles Não. têm eventos, eles se encontram, fazem bate-papo, então é um momento bem legal também. Bacana. E Monique, hoje como que tá, como que eu posso falar? Os autores que você trabalha, tem algum perfil que você gosta mais? Ah, o autor que acabou de chegar, que não sabe nada, ou aquele autor que já tem uma certa experiência. Conta um pouquinho como que é o, a sua relação com esses autores. Olha, pra falar a verdade, eu gosto bem de tudo um pouco, sabe? Porque Entendi. são propostas diferentes e é um desafio também. E eu gosto muito de me desafiar, eu gosto de pegar coisas novas também. Então, aquele escritor que está iniciando tem todo aquele processo de auxiliá-lo, é tudo novo para ele. Então, é muito legal constatar essas descobertas que eles vão fazendo, tirando as dificuldades, né, as dúvidas que eles têm. Ver a evolução também é muito legal. Chega muito autor, eu sou tímido, eu não gosto de gravar vídeo, mas eu quero conseguir fazer isso, porque eu sei que é importante para a minha carreira. Então a gente vai desde o início ali, ó, você não vai ser obrigado a aparecer se você não se sente à vontade. A gente vai trabalhar, se você está disposto a isso, a gente vai trabalhar gradativamente para que você consiga. E ver essa evolução deles é bem legal também. E temos os autores que já têm conhecimento do mercado, que já se divulgavam, mas não tem tempo de conciliar, porque é muito trabalho. Você Não, escrever, você passar pelo processo de publicação, ter que gerenciar essa carreira, tá ali produzindo conteúdo, tá sendo presente, encontrar os leitores, fazer parceria. Então, assim, é um processo. E nem todos os escritores, a gente sabe que não trabalha exclusivamente como escritor. Tem outra carreira, outro trabalho, e precisa conciliar isso. Então, esses entendi. autores acabam somando também, porque eles já vêm com a ideia, ó, eu estou estudando isso aqui, vamos ajustar o cronograma desse jeito. Então, eles conseguem trabalhar em conjunto com a gente aqui, o que é muito legal também. Então, nós temos esses Entendi. dois lados, e dos dois lados é bem legal, eu gosto muito. Bacana. Ô, Monique, você falou um negócio que me deixou bem interessado. Hoje, quando o autor chega para você, ele já chega mais ou menos com o original na mão? Qual que é a situação dele e como que você ajuda ele? Por exemplo, se eu quiser lançar um livro hoje, como que você me ajudaria? Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Então, a gente trabalha com os autores na parte da divulgação. Então, depois que eles começaram, eles já fizeram todo o processo ali de publicação, então já sabem a data de lançamento, eles chegam na assessoria e falam, olha, vou publicar o livro tal dia. E tem autores também que chegam depois de ter publicado. É interessante que eles cheguem antes, né? Vou publicar mês que vem, porque a gente consegue fazer estratégias de antecipação, preparar aquele público para o lançamento. O autor que já publicou o livro, ele precisa alinhar essas expectativas de, ó, você já publicou, então a gente vai começar todo o processo de divulgação. Então a gente vai construir aqueles pilares dia após dia ali, buscar esses leitores. E quando o autor consegue fazer isso antes, no dia que ele publicar o livro, já tem ali um público com a expectativa daquele lançamento. Então são propostas diferentes,
mas a gente trabalha com essas estratégias para divulgar o livro. Quais são as ações que o autor pode realizar para que ele seja visto? Ele sai ali do anonimato, ninguém conhecia ele como escritor, então tem muitas pessoas também que chegam com perfil pessoal, vamos transformar agora esse perfil no seu perfil profissional do escritor. Então é nesse momento que a gente começa a atuar ali com ele. Boa. E aqui, qual que é a principal dificuldade que você encontra nesses autores hoje em dia? Olha, sinceramente, alinhar essa questão das expectativas mesmo, porque, assim, o legal de ter começado como influenciadora, como leitora, é porque eu sei fazer a ponte entre essas duas pessoas, né? Esses dois Escritor. universos, né? Então, assim, eu sempre falo isso para eles, né? Você está começando agora a sua carreira de escritor. Então, ninguém te conhecia ainda. Você vai entrar nesse mercado agora, você vai entrar nesse universo e tem muita coisa para conhecer. E o que a gente precisa nesse primeiro momento? Você se posicionar, você construir a sua imagem pessoal de escritor, na produção de conteúdo, organizar a casa. Eu sempre falo isso. Você vai receber uma visita, você vai organizar tudo bonitinho. Da mesma forma para os seus leitores. Eles vão chegar no seu perfil, eles precisam entender o que você faz, qual é o seu livro, de que forma esse livro vai ser útil para eles, para que eles se interessem. Então, é esse ajuste, assim, né, de expectativa. E o que é super compreensível, porque o autor muitas vezes passa anos escrevendo o livro, e aí vários meses para processo ali, vai para revisor e volta, e vai para diagramador e capa. E aí, quando ele publica, ele diz: nossa, agora eu vou respirar, agora os leitores vêm, eu vou ser lido. E não é bem assim. Se você não fizer o trabalho da divulgação, ninguém vai saber que você publicou. São vários livros sendo publicados todos os dias. Então, você precisa ser visto pelo seu leitor e precisa criar um relacionamento mesmo, né? Um vínculo ali que você cria com o leitor. Então, eu sempre falo, não Exato. queira simplesmente vender o seu livro, porque você precisa querer se relacionar com ele. E relacionamento é construído, né? Não acontece, sim, do dia para a noite. Exatamente. Monique, eu queria te perguntar sobre uma questão que acontece muito aqui com a gente. Ô, Monique, de vez em quando acontecem situações que a gente pega aqui no podcast, que é o seguinte: se o autor tem uma capa que ela não é comercial, ou então que ela é feia, você pede pro autor talvez mudar a capa? Isso acontece? Olha, não aconteceu de vir em capa feia, assim, pelo menos não no meu ponto de vista, né? A gente tem Sim. vindo autores com capas bem bonitas, assim, trabalhadas. Às vezes eles, quando chegam e falam, eu vou publicar ainda, então eles pedem a opinião, aí sim eu consigo ali atuar junto com ele. Mas já aconteceu de autor não estar satisfeito, né? Ele mesmo chegar e falar, eu não estou tão satisfeito com essa capa, o que você acha? Eu vou ler a história primeiro, para entender ali se faz sentido, ou se outra parte ficaria mais interessante. E aí já aconteceu dele, quando for fazer a outra tiragem, organizar também dentro, então ver a questão, isso aqui é a diagramação, não é uma experiência legal para o leitor, né? Pelo menos enquanto leitor. Então, se for Entendi. do seu interesse fazer uma nova tiragem, seria interessante ajustar algumas coisas. Então, assim, eles são bem abertos nesse sentido, e aí já aconteceu do autor fazer uma nova tiragem, fazer uma nova revisão, diagramar certinho e mudar a capa. Mas Entendi. eles estando abertos, né? Vocês Exatamente. falam. Exato. Isso é bacana demais, porque eu, pelo menos, acaba que eu vejo muito essa situação do cara ter uma ideia muito boa e ele pediu alguém para executar, só que a pessoa não executou de uma forma comercial. E o Sim. trabalho não foi legal no contexto geral. A gente pode Ah, até analisar na hora dos comentários dos leitores também. Não foi o caso, mas também poderia ser uma opção. Os leitores estão falando algo em relação à capa, ou não está condizendo ali, né? Não está chegando, não, nos leitores não está interessando, então vamos ver quais são os pontos. Não vai ser o livro, porque é o primeiro momento, a primeira coisa que ele vê é a capa e a sinopse, né? E a exato. divulgação que está sendo feita. Então, se fosse também, poderia ser um dos pontos, né, a analisar.
Ótimo. Não, fantástico. Ô, Monique, você citou em um momento da sua fala a questão de influenciadora. Uhum. Você já foi e conta um pouquinho como que foi essa sua relação sendo e como que está sendo hoje, porque hoje em dia tem muitos booktubers, Uhum. TikTok, Instagram, BookTok. BikTok, exatamente. Como que está sendo a sua relação com essas pessoas? É fácil fazer essa troca? Fala para mim como que está funcionando, porque uma coisa que eu percebo é que a pessoa tem muita gente que lança o livro, mas não sabe como funciona esse mercado. Vão dar uma visão para quem quer entender como funciona esse mercado? Exato. Eu comecei como bookstagramer, né, ou influenciadora literária, só falando dos livros ali, fazendo parceria com os leitores, com os autores, e eu ainda continuei durante um tempo, mas realmente ali conciliar tudo, eu decidi migrar para o clube, focar na produção, que aí é outro assunto, mas eu comecei fazendo isso como influenciadora e comecei a conhecer toda essa comunidade, porque assim, é um universo. Quando o autor ele chega e ele vai conhecendo, ele diz: "Nossa, mas existe tudo isso". E realmente, em cada rede social tem ali os leitores e eu sempre falo para os autores, foi bom começar como influenciadora e agora trabalhar com autores, porque eu consigo fazer essa ponte e dialogar com os dois lados, sabe? Olha, leitor, valorize os escritores, porque existe, é um trabalho, é um processo, é muito investimento que ele faz para escrever, para publicar, para divulgar. Se você for se comprometer a fazer uma parceria com ele, faça tudo como você se comprometeu. Se você não for conseguir, seja sincero e não aceite aquela parceria, porque isso é importante para o autor, né? Ele está contando com isso, que você vai ler, que você vai fazer uma avaliação, vai fazer uma resenha. Da mesma forma para o autor, né? Valorize esses influenciadores, porque eles são o seu público e eles são os maiores propagadores do seu livro, porque quando eles estão fazendo uma resenha, não é só no perfil dele. Todos os seguidores daquele influenciador estão ali vendo e vão se interessar pelo livro, eles vão comentar. E aí eu vejo muitos autores que não interagem, sabe? O leitor faz uma resenha, por exemplo, e ele não responde, não faz um comentário. Então eu já vi muito dos leitores, eles se irritam mesmo com isso. Falar, ah, eu já abri até, já fiz várias pesquisas com os leitores em relação a isso. E o ponto principal que eles falam, ah, o mínimo eles não comentam na minha resenha. Então também eu não vou Que fazer mais. dureza, né? Entende? Então é um ponto a ser pensado. Eu sempre falo, valorizem, porque eles O, fazem isso é, de é ama. como se o autor achasse que o livro dele vai se vender sozinho. E assim, Exatamente. isso não existe. Exato. E assim, existem os influenciadores que fazem permuta ainda, e tem também os influenciadores que fazem publicidade. Então, eu falo sempre para o autor, depende muito de como está a sua situação, se você tem ali para fazer esse investimento, e é importante das duas formas, porque, como eu falo, é só você buscar ali, você consegue ver esses critérios entrando no perfil do influenciador, se ele é comprometido, como é que ele faz a resenha, como é que ele se posiciona e se relaciona com aqueles seguidores, se é do seu nicho, porque acontece de autor, ah, eu vou mandar para aquele perfil porque ele tem X seguidores, e aí faz a publicidade, mas não é do nicho dele exatamente, e aí ninguém vai se interessar, ninguém vai comprar o livro, vai comentar ali, ah, gostei, mas não vai comprar de fato. Então eu sempre falo, não foca em número de seguidor, foca no relacionamento. As redes sociais é sobre relacionamento. Existe muita métrica de vaidade, mas o que a gente precisa levar em consideração é esse posicionamento que aquele influenciador tem, por menor que ele É, seja. Então, vale exatamente. mais você fazer uma parceria com alguém que é ali comprometido, engajado, do que simplesmente números. Fantástico. Ô, Monique, hoje você enxerga a internet sendo positiva para os autores? Porque, por exemplo, o que eu enxergo muito? Às vezes o autor perdeu muito tempo escrevendo e dedicou muito tempo da vida dele escrevendo, mas na hora de lançar o livro dele, ele não sabe a menor ideia de como que ele vai divulgar aquele livro.
E para você, hoje, qual que seria a melhor forma dele começar a divulgar o primeiro material dele? Opa, vou montar um Instagram? Vou montar um TikTok? Vou montar um canal do YouTube? Uhum. Sim, com certeza a internet como falo, né, a rua mais movimentada. E hoje em dia, tudo que a gente quer buscar, a gente entra automaticamente na rede social, mais especificamente no Instagram. A gente quer buscar algum autor, então eu sempre estou se eu tiver algum lugar, se eu ver algum livro ou alguma entrevista com o escritor, eu vou procurar na rede social. E eu sempre falo isso também para eles. Quando vocês forem fazer o cronograma de divulgação, todas as ações são interessantes, mas que você consiga fazer, se manter constante, que você consiga alinhar uma divulgação com a outra. Porque o que acontece é que eles querem, publicou, como é que eu vou divulgar? Então tem muita coisa para ser feita, mas pensa no seu objetivo. Não existe um padrão para todos os autores. Cada um tem um objetivo na sua carreira. Então, eu quero visibilidade, certo? Então, muitos autores vão para a mídia, vai ser entrevistado. Mas quando aquele leitor te vê na entrevista, ele vai te procurar e ele pode se interessar pelo seu livro, comprar, mas ele pode querer se relacionar mais com você. Nossa, eu me identifiquei com esse autor, eu compartilho dessas mesmas ideias que ele, quero acompanhar. Então é sobre isso, relacionamento. Então ele vai na rede social, ele precisa ver sua presença lá. Sua produção de conteúdo, o que é que você acredita, o que é que você gosta de fazer também. Então não é só sobre o livro, a gente não faz a divulgação de, olha aqui, meu livro eu publiquei, compre. Não, a gente vai mostrar o porquê que você precisa ler esse meu livro, porque eu mereço ser lido. Então, ele vai fazer essa divulgação e a gente aqui inicia no Instagram, mas caso o autor também queira estar nas outras redes, a gente oferece orientação para que eles também estejam por lá. E é o que eu sempre falo. É importante que você comece com uma, mas que nessa uma rede você seja constante, do que você criar perfil em todas as redes e não conseguir Não dar conta de fazer. nenhuma. E vai muito Verdade. do objetivo. Então, assim, a maioria das pessoas estão ali no Instagram e com o conteúdo do Instagram você consegue replicar no Facebook, você consegue gravar um Reels ali e posta no TikTok também. Então, assim, você esteja na rede social. Vai publicar o Ótimo. seu livro. Quem estiver assistindo e ainda vai publicar, melhor ainda, já comece a se posicionar, porque as pessoas vão chegando. E você consegue criar essa antecipação, essa expectativa, para que as pessoas queiram ler o seu livro. Ótimo. Ô, Monique, vamos falar um pouquinho da questão da assessoria, no caso da empresa. Hoje, quais são os serviços que você oferece? Assim, vamos detalhar um pouquinho, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que uma assessoria faz. Uhum. Aí vamos detalhar um pouquinho, porque isso é interessante para quem está ouvindo a gente. A gente oferece serviços de divulgação, né, do livro do autor. Então, o perfil de autor que ele não tem tempo ou ele não tem habilidade ali com as redes sociais, ele quer delegar essa função. Então, a gente trabalha com a produção de conteúdo dele. A gente vai criar Boa. toda a identidade visual, linha editorial, os tipos de conteúdo que a gente vai trabalhar ali no perfil dele, qual vai ser o posicionamento. Então, a gente faz toda essa produção voltada para o Instagram, mas que ele consegue replicar também em outras redes. Mas também tem perfil de autores que querem autonomia. Eu mesmo quero fazer meus conteúdos, eu quero aprender porque eu gosto disso, quero estar presente. Então, a gente tem consultoria para criar essas estratégias de divulgação, mentoria também para o lançamento. Então, eu vou lançar daqui a 2, 3 meses, um mês. Vamos focar no lançamento? Então, a gente vai, senta, quais são as ações que você pode realizar? O que é que você tem aqui de investimento que você quer fazer no pago, no orgânico? Então, a gente vai criar todo um cronograma de lançamento mesmo. Todos os dias ali, semanalmente, até a data do lançamento. Você vai lançar online, vai lançar presencial, tem livro físico, tem e-book. Qual é o seu objetivo com esse lançamento? Então, foi bem legal que a primeira autora da mentoria, quando eu lancei a mentoria, ela disse, eu quero ser uma autora best-seller Amazon. Eu falei, nossa, desafio, adoro, vamos lá. Boa. E aí a gente foi, e ela, assim, muito dedicada. Então, conta muito, é um trabalho de via de mão dupla, né? O conjunto. Vou criar as estratégias que você precisa executar. Se você não executar, não vai funcionar. Então, a gente foi ali, a gente trabalhou uns 3 meses antes, mais ou menos.
e a gente fez todas as ações. O que é que precisa para se tornar um best-seller na Amazon? Disso, disso e disso. Pronto. Então, o que é que a gente faz para chegar até isso? A gente traçou todo um caminho, assim. E chegou no dia do lançamento, ela conseguiu se tornar autora best-seller. Então, assim, foi o meu case. Eu fiquei super feliz e ela é Que muito... coisa boa. Ela fez Aqui, se você quiser falar o nome dela, vai ser Luciana ótimo. Paraté, Luciana Dignoni, maravilhosa, autora de romance policial. E, assim, ela estudava, fazia outras mentorias também. Então, foi um trabalho em conjunto, sabe? Ela pegou a bagagem dela, o conhecimento dela, e falou, olha, mano, o que você pode me ajudar aqui também? Então, a gente fez esse trabalho. E hoje ela já está prestes a lançar outro livro também. Bem legal. Bacana. Luciana, queremos você aqui em breve. Ela Ótimo. Ô Monique, e aparece muito autor com loucura? A pessoa chega, não, eu quero fazer isso, 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 isso. E às vezes você tem que dar uma podada na pessoa. tipo que... Acontece? Não, não precisa citar o nome da pessoa, não, mas, por exemplo, já chegou algum autor com alguma ideia muito chamativa e você falou, gente do céu, isso não dá certo? Olha, já assim, nesse sentido do autor publicar, e assim, publiquei hoje e amanhã eu quero ser best-seller. Então eu falei, gente, olha, a best-seller a gente trabalhou meses antes e muitas ações. E assim, acontece de o autor dizer, eu quero fazer isso, mas ele não quer fazer, eu quero que seja feito. E tem coisas que não cabe a mim fazer, né? É a carreira do autor. Eu sempre falo, o trabalho não é 100% meu. É a sua carreira, é a sua imagem, tem coisas que precisa da sua dedicação. Tem até a frase, né? A sua parte só você pode fazer. Então é muito disso. Tem atores que chegam com as ideias, né? Quero ser assim. Aí cita algum autor super de 1000 anos de carreira, é muito isso, de comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 10 do outro, sabe? E Imagina. eu falo, gente, não, vamos aqui alinhar. Eu sempre tenho reunião de alinhamento de expectativas, né? Reunião de alinhamento ali onde eu falo, qual é o seu objetivo? Olha, a gente oferece isso para saber se realmente faz sentido para ele, porque pode ser que o que ele esteja querendo não está no nosso alcance. A gente precisa ser sincero, né? Trabalhando com o sonho de alguém. E eu sei o quanto os sonhos são importantes. E eu não posso dizer, certo, você quer isso, eu vou fazer isso para você. Amanhã, quando você acordar, vai estar aí, manchete. Não. Boa. Também não é assim. Fantástico. Ô Monique, e você recomenda um autor estreante participar de alguma bienal, de algum tipo de feira? O que você acha sobre isso? Tudo que ele puder fazer para ser visto. Nesse primeiro momento, é construir essa visibilidade, se posicionar, se relacionar. Então, eu sempre mando, quando eu vejo ali concurso literário, premiações, olha, se inscreve, vai ter antologia, porque aí você vai participar junto com outros autores, você vai conhecer mais gente. Na sua cidade, tem feiras, o que tiver, participa, porque a gente consegue unir esse off no online. Então, o offline é tão importante quanto o online. Aí tem muitos eventos que acontecem, tem alguma coisa na escola, chama para palestrar, vai. Então, eu sempre peço para eles, faz cartão de visita, faz marcador, né, que é melhor para leitores, sempre gosto de marcador. Foi em algum lugar, viu alguém lendo um livro, eu sou escritor, conheça meu livro, entregue seu marcador de página, coloca as redes sociais. Então, tudo que puder fazer para movimentar melhor. Bacana, fantástico. Ô Monique, vamos aproveitar então. Me fala um pouquinho dos seus projetos. Quais foram os projetos que você esteve envolvida? Quais foram as repercussões? Porque muita gente nos ouve, nos vê, e às vezes a pessoa, gostei do que você falou. Deixa eu ir lá ver como que ficou. Olha, eu tô sempre inventando alguma coisa, viu? Então, projeto, vira e mexe, eu tô fazendo projeto. E eu sempre procuro fazer algo também que esteja relacionado com os influenciadores, porque eles são o público dos meus autores. E eu também comecei como influenciadora. E quando eu comecei, foi tudo na raça, ali aprendendo. E o que eu puder fazer para facilitar o caminho dessas novas pessoas, eu vou estar feliz, sabe? Porque é o sonho de todo leitor poder trabalhar com livro um dia.
E eu criei já projetos ME Conecta, por exemplo, que foi para alavancar o seu perfil literário. Então, eu reuni ali uma semana de conteúdos para eles, convidei outras pessoas também para participar, para como é que você organiza um perfil literário, como é que você faz uma boa resenha. Porque isso também está sendo uma semente para que quando os meus autores for fazer essas parcerias, já tenham perfis preparados. Porque o que acontece é muitos perfis querer fazer parceria e ele publica sinopse. Sinopse não é resenha, né? Então, assim, É, existe muitas essas coisinhas assim que eu falei, eu vou conscientizar esses perfis. Se eles querem trabalhar com isso um dia, se eles querem trabalhar com esse comprometimento, eles precisam de alguém que fale também. Então, fui criando projetos para falar para essa comunidade, sabe? Foi bem legal porque aconteceu isso deles mesmo. Existe muito a reciprocidade nesse meio, né? Então, eles mesmos, eu quero testar todos esses conhecimentos, ó. Meus autores aqui podem ser seus parceiros. Então, eles foram não, fazendo. Então, isso ajudou dos dois lados, né? Essa via de mão dupla. né. E outro projeto também foi o de apoio, incentivo à literatura nacional e ao influenciador literário. Então, foi um processo de seletivo, assim, onde eu abri os bastidores da assessoria para que elas pudessem aprender um pouco mais e algumas delas ali que mais se destacaram puderam vir fazer parte, que me auxiliar na assessoria. Então, já era um momento que eu precisava também de apoio, né? Vinham vários autores e eu não daria conta de tudo sozinha. Então, foi uma forma de também dar oportunidade para essas pessoas começarem a trabalhar nesse universo. Tinha perfis também que queriam trabalhar com publicidade, perfis muito que tinha esse potencial, sabe? Que faziam um ótimo trabalho. E a gente sabe que é um trabalho. Você que vai ler Exato. um livro, vai tirar foto, vai organizar, vai postar uma resenha, vai gravar um story, é um trabalho. Então aconteceu comigo, eu fazia tanta parceria e eu trabalhava, eu estudava, eu fazia estágio, eu não tinha tempo. Então eu falei, se eu for fazer isso, eu preciso remunerar, porque eu vou precisar abrir mão de outra coisa. Então, Exatamente. perfis e perfis. E aí foi um dos projetos também. Um projeto recente é o do YouTube, um programa literário, do autor ao leitor, que é para trazer um pouco mais de bastidores da vida do escritor, conversar com profissionais do mercado, para tirar as dúvidas, porque quanto mais informação eles tiverem, quando eles chegarem até mim, ó, tem esse material aqui que você pode maratonar, pode estudar, pode conhecer um pouco mais. E temos também outro projeto que é o Clube de Leitura Coletiva, Clube do Livro Nacional, os autores que publicam também querem ter esse primeiro contato. Publicou, acho que o maior desejo do autor que publica é saber logo o feedback. Então, vem para o clube, a gente lê em conjunto, depois faz um bate-papo com ele, faz resenha, faz live, tem um bate-papo onde ele já consegue. Ele sai do bate-papo já com ideia para outro livro. Então, assim, Não, que é um momento fantástico. bem legal. Não, fantástico. Ô, Monique, estou muito feliz com a sua presença aqui, só que a gente já está entrando nos momentos finais do nosso episódio. Mas antes disso, eu ainda tenho duas perguntas para te fazer. E, gente, lembrando que a gente tá com marcadores, em breve vai estar em todas as lojas. Então, fiquem de olho. Em breve a gente vai divulgar quais são as lojas que vai ter disponível os marcadores do Pode Ler e Escrever. Monique, como que a gente te acha? Vocês podem achar no Instagram, @ME Assessoria Literária. No YouTube também, ME Assessoria Literária. São as nossas principais. Temos o site também, se vocês quiserem ver um pouquinho ali dos serviços, depoimentos dos autores, né? meassessorialiteraria.com.br. Fantástico. E a última pergunta, ô Monique, essa pergunta eu nunca mando pro pessoal. Indica Olha, pra gente 3 autores que três, você gosta, ou olha. melhor, ou que você gostaria de trabalhar, ou que você gostaria de ter editado, ter feito algo. Nossa, realmente vou pensar. Mas autores da assessoria, assim, não posso falar, senão vai dar briga. Gosto de todos. Não, você pode falar os 3 que você trabalhou, ou então, opa, 3 de outra Pronto, eu vou editora. O citar. importante é a indicação. Pronto. Para indicar para vocês, né?
meus outros autores, amo todos vocês, são queridos, né? Mas vou compartilhar aqui os que... a Luciana, que eu já falei, né? Que ela vai lançar um livro agora de romance policial. Nós temos autores de vários gêneros aqui. Tem o Rafael Coutinho também, que ele está com a gente desde o início. A assessoria tem 3 anos e desde o dia 1 ele foi o nosso primeiro autor. O Instagram tinha poucos posts ali, ele entrou em contato e ele já tinha esse conhecimento, ele já estudava marketing e ele apostou em mim, né? Ele confiou em mim, indicou, divulgou até hoje. Então, assim, tenho um carinho muito especial por ele, né? E desejo muito sucesso aí para todos. E outros autores, né? Que eu gostaria. Nossa, tem tantos que eu fico paquerando assim no Instagram, sabe? Eu fico olhando, eu fico... Nossa, eu queria trabalhar com esses autores. Deixa eu ver o nome. Se quiser, pode ser um livro também. Opa, que eu queria muito ter feito o marketing desse livro. A gente aceita também. Nossa, vou ter que pesquisar aqui. Não tem problema, pode pesquisar, pode ficar à vontade. Tem um autor que eu gostaria de trabalhar, assim, auxiliar no marketing. É o autor do livro Ative Sua Mente, é o Arnone. Eu até já mandei mensagem para ele, a gente trabalha com divulgação, que é um nicho, uma área que eu gosto muito de mentalidade, desse nicho que a gente ainda não tem muito, então seria um autor que eu gostaria de trabalhar. Então, se ele assistir aqui... Fantástico. Muito obrigado, Monique, pela sua presença aqui no Pode Ler e Escrever. Fico muito feliz com todo o conhecimento que você passou aqui para os nossos ouvintes. E só tenho que agradecer a sua presença. E gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação. Amei estar aqui com você, compartilhar um pouquinho mais, falar desse universo que a gente tanto ama, né? E Exatamente. eu falo para os autores que estão iniciando agora, ou que já têm um tempo de carreira, não desistam, porque realmente é desafiador. Nem todos os dias você vai estar animado, motivado para divulgar o seu livro, trabalhar na sua carreira. Como tudo na vida, tem seus momentos ali de dificuldade, tem seus obstáculos, mas tudo vale a pena. Se for realmente isso que você quer para você, não desista, continue aí persistindo. Se uma coisa não der certo, vai para outra. Venha para a ME para a gente te ajudar aí com as estratégias e continua, porque você tem o seu valor, né? O seu livro, essa história brotou dentro de você, não foi à toa. Então, continua aí na sua caminhada. Fantástico. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.